Sim, todo logos haverá de evoluir, porque sob a premissa que eu falei e que a senhora está falando, todo logos é só uma pequena expressão de uma verdade maior. Todo logos é só a expressão que a razão consegue produzir diante da aletheia, ou seja, da verdade. Então todo logos precisa evoluir, sim. E esse é um dos mistérios que a revelação espiritual não pôde ir a fundo quando foi codificada no século XIX. Porque sob a premissa da ótica espírita, somente existe no universo, ou seja, onde for, seres em evolução, ou seja, pequenos logos que estão evoluindo. O psiquismo, que seria esse logos pensante, no reino mineral, em termos de natureza terrena, ele estaria adormecido. Após milhões e milhões de anos, uma alminha de uma pequena pedra seria então estraçalhada por uma erupção vulcânica, essa alminha se libertaria e já entraria numa nova ronda existencial, tornando o seu psiquismo agora desperto sob a forma de sonho, vivendo numa árvore, ou seja, num vegetal. E após muitas vidas enquanto vegetal, um belo dia essa alminha se desprende, esse logos interno continua a evoluir no seu campo psíquico, na busca de arquitetar um modo pensante, um modo racional, e agora mergulha não mais na família dos vegetais, onde o psiquismo ficava adormecido, porque se você enfiar uma agulha numa árvore, no seu caule, ela sente, ou seja, há o psiquismo ali, ele agora nasce no reino animal, e através de muitas vidas, muitas espécies, esse psiquismo agora vai se tornando desperto sob a forma de instinto, que é um modo inteligente de se perceber, de se interagir com a vida, até que depois de muitas rondas, esse logos então sai do reino animal e entra no reino humano, no caso da natureza terrena. Sob essa perspectiva, respondendo objetivamente a sua pergunta, é assim que a revelação espiritual, que os mentores afirmam, que é a evolução dos logos evolutivos. Porém, existem outras situações que não estão cobertas ainda pelo esclarecimento advindo da revelação espiritual, que apontam que existem seres que foram criados prontos para exercerem certas funções, e esses seres obedecem a um outro tipo de evolução, totalmente diferente das dos seres evolutivos a partir da informação que o Espiritismo dá das almas criadas de forma simples e ignorante para evoluir. Isso aqui o Espiritismo não aceita esse tipo de informação. Mas em filosofias e em esclarecimentos muito mais anteriores que o Espiritismo, isso já era dito no tempo dos Vedas antigos. São outras formas de evolução. É algo que nós ainda precisamos refletir, aprender e compreender esse tipo de processo. Sob a perspectiva da revelação espiritual, pela interpretação que sobre ela é dada, Jesus é um ser que teria evoluído do nada, como nós, e chegou a esse ponto. Parece que não é bem assim. Mas nós ainda não estamos preparados para entender como alguns logos pessoais já surgem com muito mais potencial do que outros. Aí alguém dirá, mas que injustiça é essa? Não há injustiça. Há um sentido gradualístico de que explica que em todos os caminhos que levam a esse Pai maior, a percepção dele no íntimo, mesmo que para alguns aparentemente sejam mais dotados do que outros, mas os obstáculos e numa certa matemática da justiça divina sempre estariam distribuídos de forma equitativa e justa para todos os caminhos. Em existindo justiça divina, todos os caminhos terão suas regras evolutivas, que num final de conta matemática ou equação matemática daria o mesmo resultado. Mas nós, seres humanos, com o nosso modo de pensar, ainda não conseguimos compreender e aceitar esse tipo de premissa. Por isso que ela também só vai ser discutida com outras gerações do futuro da humanidade, porque agora nós somos muito tendentes a achar, se eu não compreendo isso, isso deve ser uma injustiça, então... Mas olha lá, o Pai Amantíssimo não é injusto. No entanto, na perspectiva de que Ele permite que cada ser expresse o seu livre-arbítrio, Ele vai adequando a sua criação ao que nós, seres humanos ou seres cósmicos, fazemos dela. Aqui é imperioso perceber um aspecto muito simples.
Esse Deus amantíssimo que jaz no íntimo de cada um de nós, a ninguém Ele castiga. Se nós, que somos pais e mães imperfeitos, com sentido humano, por pior que sejam as falhas que os nossos filhos fazem, nós não os castigamos eternamente, nós sequer os castigamos, imaginemos o Pai amantíssimo. Porém, na hora em que Ele nos dá o direito e a responsabilidade do exercício da liberdade individual, na hora em que Ele nos dá o usufruto do livre-arbítrio, Ele não mais se mete. Ele não mais interfere. E a partir daí é dado a cada um conforme o seu mérito de desenvolvimento, seja do Logos, seja da sua capacidade amorosa, que está além do Logos. Nesse sentido, o Pai amantíssimo permite que nós, com as nossas opções, acionemos os mecanismos das leis de causa e efeito. E a partir desse acionar esse mecanismo com as nossas atitudes, nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E Deus a ninguém castiga. Nós é que temos que administrar as consequências do que fazemos ou deixamos de fazer. Afinal, a semeadura é livre, mas a colheita é necessariamente obrigatória, para o bem ou para a complicação. Tempo existirá em que nós perceberemos que a vida eterna do cosmos, a vida do ser cósmico, é muito mais ampla, plena e maravilhosa do que aquela que nós conseguimos conceber com o nosso Logos terreno. Não sei se me fiz explicar.